Olá, nessa aula eu quero trabalhar com vocês a solução de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, tá? É essa equação que está aí, né? Derivada de y com relação a t igual a y menos 4t dividido por t menos y, tá? Aqui na forma com que ela está escrita, y é nossa variável dependente, né? E t é nossa variável independente. Então, o que nós queremos? Nós queremos encontrar uma solução y de t, né, que satisfaça essa equação. Ok? Bom, então como que nós vamos trabalhar com essa equação? A primeira coisa que a gente tenta é encaixar aí em alguns modelos, né? Esse molde que a gente tem, esse modelo que a gente tem aí, faz a gente pensar em uma equação separável ou até em uma equação exata, tá? Se você for tentar mexer com essa equação, você vai tentar, primeiro, ela como uma EDO separável, né? E aí você vai tentar separar as variáveis, né? E vai perceber que você não vai conseguir, porque você vai ter sempre um t junto com a variável y independente de onde você tentar encaixar, né? Então aqui, se você for multiplicar cruzado, você vai acabar chegando nessa relação, né? E aí você vai ter sempre, você vai observar que você sempre vai ter aqui um dy que está multiplicando com t e um dt que vai estar multiplicando com y, tá? Então, nesse primeiro caso, a gente pode pensar que não é uma boa opção, né? Essa EDO não vai ser separável, tá? Então, a gente tem que tentar uma outra coisa. Vamos tentar aqui, inspirados por essa multiplicação cruzada, verificar se ela é uma EDO exata, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós teremos então t menos y dy menos y menos 4t dt igual a zero, ou seja, ela está aí numa forma diferencial, né? Para a gente verificar se ela é uma forma diferencial exata, o que a gente investiga? A gente lembra que o termo que acompanha o nosso dy é o n, né? E o termo que acompanha o dt é o m. Então, você tem aqui um n de t y e um m de ty, tá? O que a gente precisa para que essa EDO seja exata? A gente precisa que a derivada de m com relação a y seja igual à derivada de n com relação a t, né? Se você for observar, se você for derivar o m para y, você vai ter menos 1. Né? E quando você for derivar o n para t, você vai ter 1. Né? Confere? Né? Então, essa EDO, você tem que essas derivadas parciais são diferentes, né? Então, você consegue concluir que ela não é exata. Tá? Então, ela não é separável, não é exata, ok? Obviamente, ela não vai ser linear, né? Porque aqui você tem termos de não linearidade para ela, tá bom? Um termo de não linearidade seria você, nessa forma como que está aqui, você vai ter sempre a y multiplicando a derivada de y com relação a t, tá bom? Além disso, você poderia olhar aqui para o seu denominador e perceber que você tem um y no seu denominador, o que já caracterizaria como uma EDO não linear, tudo bem? A pergunta aqui, observando que ela não é uma EDO exata, seria a seguinte: será que seria possível aqui nesse caso encontrar um
fator integrante, né? Bom, eu acredito que vai ser muito difícil, porque para você encontrar um fator integrante, você vai ter uma soma, uma subtração desses dois elementos, dividido por n ou por m, e no seu denominador você sempre vai ter aí a variável y e t, e no seu numerador você vai ter sempre uma constante, né? E aí eu acho que vai ser meio difícil você encontrar um fator integrante que dependa apenas de uma das duas variáveis, tá? Pode ser que você encontre um fator integrante que dependa das duas variáveis, mas esse não vai ser o nosso objetivo nessa aula. Nós vamos tentar resolver esse problema de uma outra maneira, tá? Qual vai ser a outra maneira? Nós vamos observar que essa EDO é o que a gente chama de uma EDO homogênea de primeira ordem, tá? Por que que nós falamos isso? Porque nós podemos colocar essa EDO em termos do, de uma divisão entre y e t, tá? Então perceba o seguinte, nós vamos pegar esse lado direito dessa equação, né? Vamos olhar ele primeiro, depois a gente conversa sobre a equação inteira. Então você tem y menos 4t dividido por t menos y. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por t o numerador e o denominador. Então eu vou ficar com y menos 4t sobre t e t menos y sobre t. Ok? Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar y sobre t menos 4 no numerador e 1 menos y sobre t, tá? Então, o que que isso significa para mim? Significa que eu posso escrever a EDO como dy dt igual a y sobre t menos 4 dividido por 1 menos y sobre t. Então, observe o seguinte. Nós colocamos essa nossa equação em termos da razão y sobre t, tá? Isso caracteriza essa EDO como homogênea. Então, nós temos um método de solução. O que nós vamos fazer? Nós vamos considerar S igual a y sobre t, ou U igual a y sobre t, depende do nome das variáveis, tá? E aí nós vamos resolver, então, essa equação com essa ideia, tá bom? Então vamos lá, o que nós sabemos? Resolver essa EDO que nós temos é a mesma coisa de resolver a EDO dy dt igual a y sobre t menos 4 dividido por 1 menos y sobre t, tá? Então, nós vamos resolver essa equação. Resolvendo essa equação, estaremos resolvendo a equação do nosso problema, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver essa EDO vai ser o seguinte. Faça U igual a y sobre t, ok? Então, nesse caso, o lado direito vai ficar u menos 4 dividido por 1 menos u, tá? Resta a gente saber o seguinte, nós vamos trocar o dy dt pelo que nesse momento, tá? Então, perceba o seguinte. Assim, u vezes t é igual a y, confere? Logo, vou escrever aqui embaixo, ó. dy dt vai ser igual a... dy dt é nada mais nada menos do que a derivada de y. Então, derivar y é derivar o produto u vezes t. Lembre que o u depende de t, o u é uma variável para nós agora dependente, e o t é uma variável independente. Então, aqui aplicamos a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Isso vai ser o quê? Vai ser t, que multiplica
du dt igual a u que multiplica 1, mais u que multiplica 1, que é u, tá? Então agora, juntando as informações que nós temos, nós teremos então que a nossa mudança de variável vai me dar que a derivada de y com relação a t é igual a t derivada de u com relação a t mais u, tá? Então, agora, eu vou colocar essa igualdade aqui no lugar do dy dt na minha equação diferencial, tá? Então, agora, nós vamos reescrever essa equação, vai ficar como? Então, usando essa informação, nossa equação virou t du dt mais u igual a u menos 4 dividido por 1 menos u, tá? Então, como nós fizemos as nossas mudanças de variável, né, y sobre t virou u, então, no lugar de y sobre t em cada um das minhas das correspondências do lado direito, eu coloquei u, né? E o dy dt virou t du dt mais du, depois que eu fiz essa mudança de variável, ok? Então agora, para resolver a equação do meu problema, eu vou então resolver essa equação aqui, tá? Então agora nós temos que resolver a seguinte equação. T du dt mais u igual a u menos 4 dividido por 1 menos u, tá? Vamos dar uma manipulada nessa equação aqui para a gente chegar numa forma melhor que a gente possa resolver, né? Passando u para o lado direito, nós ficaremos com t du dt igual a u menos 4 sobre 1 menos u, tá? Menos u, né? Olhando aqui para esse pedaço, então, a gente sabe que a gente vai ficar com u menos 4 menos 1 menos u dividido por 1 menos u, né? A gente fez simplesmente aí um múltiplo comum, né? Vamos descer aqui, então. Estou analisando só o lado direito, por isso que eu estou mantendo o sinal de igual, tá? Então, isso é u menos 4 menos u mais u ao quadrado no numerador, dividido por 1 menos u, ok? Que é igual a... Você vai simplificar esse u com esse menos u, então, u ao quadrado menos 4 dividido por 1 menos u. O que isso significa para mim, então? Que a minha equação é t que multiplica du dt igual a u ao quadrado menos 4 dividido por 1 menos u. Tá bom? Ok, então agora nós já rearranjamos. E observe o que aconteceu, né? Depois que a gente fez uma manipulação, essa EDO, ela é separável, tá? E como ela é separável, agora a gente pode jogar dt para um lado, né, a variável t para um lado, e trabalhar com a variável u do outro lado, tá? E aí nós vamos conseguir uma nova equação. Então vamos lá, continuando. O que nós temos então? Nós temos t du dt igual a u ao quadrado menos 4 dividido por 1 menos u. Né? Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos separar as variáveis, tá? Então nós vamos ficar com... Lembrando que sempre que você vai separar as variáveis, du e dt precisam ficar no numerador, eles não podem ficar no denominador. Então, obrigatoriamente, o du tem que ficar do lado esquerdo e o dt tem que ir para o lado direito.
Todos os u's têm que ser passados para o lado que está o du e todos os t's passados para o lado que está o dt. Então você vai ficar com o seguinte, ó, 1 menos u dividido por u ao quadrado menos 4 du, né, é igual a 1 sobre t dt. Tá bom? Muito fácil de você perceber isso. Pensando que você vai multiplicar cruzado. Du fica em cima, então esse 1 menos u tem que vir para o numerador, né? E esse u ao quadrado menos 4 tem que vir para o denominador. No caso do dt, dt tem que ir para o numerador e o t vai ter que ir para o denominador. Por isso que nós temos 1 sobre t. Tá? Então, o que nos resta fazer agora? Né? Agora nós precisamos integrar em ambos os lados. Né? Então, integrando ambos os lados da equação, nós ficaremos com integral de 1 menos u sobre u ao quadrado menos 4 du igual a integral de 1 sobre t dt. Tá bom? Agora vamos lá, vamos resolver essas integrais. Né? Fatalmente, a do lado direito é mais simples, né? Então a gente pode afirmar que a integral de 1 menos u sobre u ao quadrado menos 4 é igual ao ln do módulo de t mais uma constante. Né? Então, nós queremos agora encontrar a integral do lado esquerdo para que a gente tenha aí uma solução implícita do nosso problema. Tá? Então agora vamos resolver essa integral, né? Integral de 1 menos u sobre u ao quadrado menos 4 du. Bom, a primeira coisa que você vai ter que observar nesse caso é que você tem aqui na sua integral, né, uma divisão de polinômios. Né? Então você tem aí o polinômio 1 menos u dividido pelo polinômio u ao quadrado menos 4. Né? E quando a gente tem isso, geralmente a gente usa um método de integração conhecido como método das frações parciais. Tá? A primeira coisa que nós vamos olhar é o seguinte. Nós vamos primeiro olhar para o nosso denominador. Tá? Eu sempre gosto de olhar ele primeiro. Tá? Inclusive, quando a gente trabalha com frações parciais nas transformadas de Laplace, eu até gosto de olhar para o denominador primeiro para saber onde eu estou trabalhando. Por quê? Uma pergunta que é sempre importante você saber sobre o seu denominador na hora de aplicar frações parciais, seja na integração ou seja em transformada de Laplace, é saber o seguinte, responder o seguinte: esse denominador é redutível? O que isso significa? Eu posso escrever ele como produtos. No nosso caso aqui nós temos um denominador que é um polinômio de grau 2. Né? Ou seja, eu posso escrever ele como um produto de dois polinômios de grau 1. Né? E aqui facilmente você percebe que o que você tem é o produto da soma pela diferença, né? Um daqueles produtos notáveis que a gente tem na matemática. Isso é u menos 2 vezes u mais 2. Ah, mas eu não lembro de produto notável. Você poderia fazer uma conta bem simples aqui, né? E perceber que u ao quadrado é igual a 4, logo u é igual a mais ou menos 2. O que isso significa? Significa que esse polinômio de grau 2 pode ser escrito como produto de u menos 2 e u menos 2. Então, o u menos 2 vira u mais 2 e o outro é u menos 2. Ok? Ótimo, isso significa para mim então que esse polinômio ele é sim redutível, tá? E isso para mim é muito importante porque simplifica o meu trabalho. Agora, o que eu vou ter que me preocupar é o seguinte: eu sei que 1 menos u dividido por u ao quadrado menos 4 vai ser igual a
uma constante vezes o menos, dividido por o menos 2, mais uma outra constante dividido por o mais 2. Então aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando um mínimo múltiplo comum, tá? Então, eu sei dessa relação que se eu multiplicar toda essa relação por u ao quadrado menos 4, eu sei que 1 menos u vai ser igual a que multiplica u mais 2 mais b que multiplica u menos 2, tá? Isso é muito fácil de você perceber, né? Na hora que você for multiplicar toda essa parte, né, toda essa primeira parte por u ao quadrado menos 4, você vai ter do lado, obviamente você vai ter u ao quadrado menos 4 dividido por u ao quadrado menos 4, né, no lado esquerdo. E aí você vai ter a que multiplica u ao quadrado menos 4 e b que multiplica u ao quadrado menos 4. Né? Só que u ao quadrado menos 4 é u menos 2 vezes u mais 2. Então, o u menos 2 do produto vai simplificar com o u menos 2 do denominador. Né? Você vai ficar só com o mais 2 multiplicado por a. E a mesma coisa vai acontecer com o b. Tá? U menos 4 é u menos 2 vezes u mais 2. E aí a parcela u mais 2 vai simplificar com esse denominador. E você vai encontrar que b multiplica u menos 2. Logicamente, aqui do lado esquerdo, se você tivesse u ao quadrado menos 4, né, ele vai simplificar com o do denominador. Por isso que a gente sobra só com u menos u. Tá bom? Então agora resta para nós descobrirmos quais esses valores de a e b para que a gente simplifique esse nosso problema. Tá? Bom, então agora o que nós vamos fazer? 1 menos u, então, é igual a a que multiplica u mais 2 mais b que multiplica u menos 2. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar agora um pequeno macete, tá? Para descobrir os valores de a e b. Você poderia aqui fazer um sistema, né? Mas aqui nós vamos fazer o seguinte, nós temos termos aqui que zeram, né? Então, u mais 2, né? Se o u for igual a menos 2, você zera esse termo, mas não zera o segundo termo. E aqui, se u for igual a 2, você zera esse termo e não zera o anterior. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos separar em dois casos. Primeiro caso, para u igual a menos 2. O que vai acontecer se eu tiver u igual a menos 2? Você vai ter 1 menos 2. Essa primeira parcela vai zerar, é por isso que você colocou u igual a menos 2, e você vai ficar com b, que vai multiplicar menos 4. Confere? Então, você tem que 3, né, porque aqui vai ficar 1 mais 2. 3 é igual a menos 4b, logo, b é igual a 3 sobre menos 4, ou seja, menos 3 sobre 4. Tá? E num segundo momento, nós vamos considerar nessa mesma equação u igual a 2. Tá? Lembrando que os valores de a e b têm que funcionar para todos os valores de u, né, nesse caso. Mas nós estamos pegando os valores que zeram as nossas equações específicas, nossas parcelas específicas da equação, para que a gente tenha um ganho de velocidade na solução. Tá? Então aqui você vai ficar agora com 1 menos 2 igual a que multiplica 2 mais 2, que é 4, mais 0, porque você construiu justamente para zerar o termo que multiplica o b. Então aqui a gente encontra facilmente que a é igual a menos 1 sobre 4. Ok? O que isso significa para mim? Vamos abrir aqui um espaçozinho para a gente trabalhar. Né? O que isso significa para mim, então? Portanto, 1 menos u dividido
por u ao quadrado menos 4 vai ser igual a menos 1/4 sobre u menos 2 mais menos 3/4 sobre u mais 2. Ok? Isso pode ser escrito ainda da seguinte maneira. Então, para nós, a gente pode escrever que 1 menos u dividido por u ao quadrado menos 4 vai ser igual a menos 1/4 que multiplica 1 sobre u menos 2 e menos 3/4 que multiplica 1 sobre u mais 2. Então, assim, a integral de u menos u sobre u ao quadrado menos 4 du vai ser menos 1/4 da integral de 1 sobre u menos 2 du menos 3/4 da integral de 1 sobre u mais 2 du, né? Que vai ser igual ao quê? Bom, agora vamos lá. Aqui agora eu já não vou entrar tanto nos méritos assim não, tá bom? Essa integral aqui, ela é igual ao ln do módulo de u menos 2, tá? E essa outra integral de k, que logicamente mais uma constante. E essa outra integral é o ln do módulo de u mais 2 mais uma outra constante, ok? Como que a gente consegue encontrar essas duas soluções? Você vai usar o método da substituição, tá? Você vai fazer u menos 2, né, igual a v, vai perceber que deu igual a dv, e aí você vai simplificar normalmente e vai conseguir chegar nisso, tá? Então, agora somando o que a gente encontrou, a gente termina o nosso exercício, escrevendo que, portanto, a integral de 1 menos u sobre u ao quadrado menos 4 du é igual a menos 1/4 do ln do módulo de u menos 2 menos 3/4 do ln do módulo de u mais 2 mais uma constante, né? Por que mais essa constante? Porque aqui nós vamos somar C1 com C2, elas vão estar multiplicadas por menos 1/4 e menos 3/4, ok, mas aí você pode empacotar tudo dentro de uma constante, né, específica, porque a nossa solução, na verdade, é todo esse pedaço, né? Opa, aqui eu tinha esquecido de colocar 1 ao quadrado menos 4, agora está ok. Então era isso, né? Então é daqui que a gente tira essa solução. Tá bom? Então agora para terminar de resolver o nosso problema, a nossa EDO, a gente precisa resolver, né, essa equação do lado direito, do lado esquerdo, né, que está aqui. Nós vamos usar o método das frações parciais para isso. Então, isso significa para nós que nós teremos aqui então menos 1/4 do ln do módulo de u menos 2 menos 3/4 do ln do módulo de u mais 2 igual ao ln do módulo de t mais c. Tá bom? Então, essa daqui seria o que nós vamos chamar de, num primeiro momento, de solução implícita. Tá? Então, essa daqui é a nossa solução implícita em u. O que eu quero dizer com isso? Nossa solução implícita na variável u, né? E lembrando que a gente fez no nosso problema u igual a y sobre t. Tá? Então, para achar na nossa variável original, por quê? Porque o nosso problema foi dado com variável dependente igual a y, nós teremos, portanto, como solução, menos 1/4 ln do módulo de y sobre t menos 2, menos 3/4 ln do módulo de y sobre t
mais 2, tá? Igual a ln do módulo de t mais c, tá? Então, muito cuidado aí com esses módulos, é necessário para que você tenha o ln bem definido, ok? Então, essa daqui vai ser a nossa solução implícita, e ela é a que resolve o nosso problema. Teria como você trabalhar com... Teria como você manipular isso um pouco para tentar encontrar alguma coisa que seja uma solução explícita? A gente pode tentar, né? A gente pode pegar uma solução que a gente encontrou, a gente pode escrever, a gente pode perceber que ela pode ser escrita como elevado ao ln do módulo de y sobre t menos 2 vezes e elevado ao ln do módulo de y sobre t mais 2 elevado ao cubo igual a e elevado ao ln do módulo de t elevado a menos 4 vezes e elevado a c. Tá bom? Bom, continuando, o que nós vamos ter? O e elevado a ln vai virar a sua função identidade, então você vai ter módulo de y sobre t menos 2 que multiplica y sobre t mais 2 ao cubo igual ao módulo de t elevado a menos 4 vezes uma constante k, tá? Eu vou chamar esse i elevado a c de uma constante k, tá bom? Aqui agora a gente pode abandonar os módulos, né? Então a gente tem y sobre t menos 2 que multiplica y sobre t mais 2 ao cubo, né, igual a 1 sobre t à quarta vezes uma constante. Tá bom? Não creio que aqui a gente vai ganhar muita coisa continuando, não. Tá? Aqui a gente tem uma potência ao cubo, né, que a gente teria que expandir, ainda multiplicado por esse u de t menos 2. Né? Você poderia observar que isso daqui, na verdade, seria y ao quadrado sobre t quadrado menos 4, que vai multiplicar y sobre t mais 2 ao quadrado, né? Só que isso não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Dificilmente você vai conseguir aí uma forma de isolar, né, o y em função do t, tá? Então, simplesmente por essa dificuldade aqui, eu acho que, para nós, né, a solução implícita nos basta, tá bom? Então, com ela a gente teria resolvido o problema, né? E era esse o exercício que eu queria comentar com vocês, um exercício interessante, né? Que a gente sai de uma EDO homogênea, cai numa EDO separável e temos que usar aí uma integração por frações parciais para conseguir chegar num resultado. Tentamos, após encontrar a solução implícita, encontrar uma solução explícita, mas manipulando algebricamente aí a gente percebe que não a gente não vai ter assim nenhum ganho computacional para chegar numa fórmula onde y esteja dependendo apenas de t. Ok? Então era isso. Abraços.